Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, não vim destruir a lei. Nele estão contidos as 3 revelações: Moisés, Cristo e Espiritismo, que é a aliança da ciência com a religião, instruções dos Espíritos, a nova era. Jamais penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Pois em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se está na lei seja perfeitamente cumprido, até o último iota e o último ponto. Isso está em Mateus, capítulo 17, versículo 18. Moisés. Há 2 partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo que estiver acima, no céu, e embaixo, na terra, nem de tudo que houver nas águas sob a terra. Não adorarás e nem lhes renderá culto soberano. Segundo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro, lembra-te de santificar o dia de sábado. Quarto, honrarás teu pai e tua mãe, a fim de que vivas longo tempo sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará. Quinto, não matarás. Sexto, não cometerás adultério. Sétimo, não furtarás. Oitavo, não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. Nono, não desejarás a mulher do próximo. 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servidor, nem a sua serva, nem o seu boi, nem seu jumento, nem nenhuma das coisas que a ele pertencer. Esta é a lei de todos os tempos e de todas as nações e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Todas as outras são lei estabelecida por Moisés, obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater abusos enraizados e preconceitos adquiridos durante a servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve de lhes atribuir uma origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus, mas a ideia de um Deus terrível poderia apenas impressionar os homens ignorantes, nos quais o senso moral e o senso de uma estranha justiça estavam pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia colocado em seus mandamentos, não matarás e não farás mal ao teu próximo, não poderia contradizer-se ao fazer do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Vamos ler um pouco a história de Moisés. Moisés veio com a missão de liderar o povo hebreu, Israel, em sua libertação da escravidão do Egito. A história de Moisés, na Bíblia, está registrada nos livros Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, 4 dos 5 livros do Pentateuco, os quais são atribuídos ao próprio Moisés. Moisés é considerado o principal personagem bíblico do Antigo Testamento, líder e legislador por meio do qual Deus constituiu os hebreus, Israel, como nação e os conduziu até os limites da terra prometida.
Moisés era descendente da tribo de Levi, do clã de Coate, filho de Joquebede e Arão. O significado do nome Moisés, no hebraico, Mosé, significa tirado das águas. A história do nascimento de Moisés é bastante conhecida. Quando ele nasceu no Egito, havia uma ordem de Faraó de que todo menino hebreu fosse lançado no rio. Todavia, seus pais desafiaram esse decreto e esconderam o menino. Mais tarde, eles o colocaram no rio dentro de um cesto de junco vedado com piche. Quando a filha do faraó foi ao rio se banhar, viu o cesto que flutuava e se afeiçoou ao menino. A irmã de Moisés, Miriam, que vigiava o cesto, viu quando a princesa o pegou. Então, rapidamente, ela se ofereceu para encontrar alguém que pudesse criá-lo como ama. Nesse caso, a mulher escolhida foi a mãe biológica do menino, a mãe de Moisés. Quando o menino alcançou certa idade, ele foi levado à filha de Faraó e passou a viver na corte egípcia. Não se sabe muita coisa sobre como foi a vida de Moisés no Egito. Tudo que se sabe é que ele foi instruído em todas as ciências dos egípcios durante 40 anos. Moisés demonstrou se importar com seu povo de origem. Ao defender um hebreu que estava sendo espancado, ele acabou matando o agressor egípcio. Moisés pensou que ninguém havia visto o que ele fez, mas no outro dia, ao tentar intervir na discussão entre dois hebreus, um deles lhe acusou de assassinato. Quando o faraó soube o que Moisés havia feito, procurou matá-lo. No entanto, Moisés fugiu em direção ao deserto do Sinai e se estabeleceu em Midian. Foi em Midian que ele se casou com Zípora, filha de Jetro. Com ela, Moisés teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Ele também passou a cuidar do rebanho de seu sogro nas proximidades de Horebe, na península de Sinai. Foi enquanto estava sendo pastor de ovelhas que Deus se revelou a Moisés por meio de uma sarça ardente e o convocou para liderar o povo de Israel em sua libertação do Egito. Ele se mostrou um tanto quanto relutante ao retornar ao Egito. Porém, Deus garantiu estar sempre com ele. Moisés também alegou não ser eloquente ao falar. Por isso, Deus permitiu que Arão, seu irmão, servisse como seu porta-voz, declarando a mensagem dada pelo Senhor a ele. Moisés retornou ao Egito para pedir ao faraó a libertação do povo hebreu. O faraó negou o pedido e desprezou o Deus de Israel. Deus então demonstrou através de Moisés e Arão sinais de seu poder, enviando uma série de 10 pragas. Após o envio das consecutivas pragas, Faraó deixou que os hebreus saíssem do Egito. No entanto, antes da última praga, que consistiu na morte dos primogênitos do Egito, Deus deu instruções a Moisés para instituir a celebração da Páscoa. Após a saída do povo hebreu do Egito, o faraó ainda tentou persegui-lo. No entanto, Deus abriu as águas do mar de Junco para o povo de Israel passar e depois as fechou sobre o exército de Faraó. Depois disso, o povo partiu em direção ao Sinai, sendo alimentado pelo maná que Deus enviava do céu. Foi ali no Sinai que Moisés recebeu de Deus o decálogo, os 10 mandamentos. Deus também instruiu Moisés sobre a construção do santuário móvel e da instituição do sacerdócio na casa de Arão. Em decorrência da incredulidade e rebeldia dos hebreus, a peregrinação pelo deserto se estendeu por 40 anos. Enquanto liderou o povo de Israel, Moisés enfrentou várias oposições. O povo era ingrato e diversas vezes questionou sua autoridade. Moisés conduziu o povo até as fronteiras da terra prometida e, inclusive, enviou espias para investigar a terra. Moisés não foi autorizado a entrar nela. Ele e Arão pecaram contra Deus no episódio em que feriram uma rocha para extrair água. Depois,
Moisés orou a Deus e lamentou profundamente o castigo de não poder entrar na terra prometida. Na véspera do fim de seu ministério e de sua própria vida, Moisés arrumou sua casa e se despediu do povo de Israel. Josué ficou como seu sucessor diante do povo e entrou com os hebreus em Canaã. Na ocasião da sua morte, ele subiu no Monte Nebo e pôde contemplar de longe a terra que o Senhor havia preparado para o povo de Israel. Com 120 anos, Moisés morreu e foi sepultado pelo Senhor no vale da terra de Moabe. O lugar de sua sepultura é desconhecido. Vamos falar um pouco sobre as leis divina e humana. Como o próprio texto deixa claro, o povo hebreu, mais tarde chamado Israel, era um povo rude, acostumado aos hábitos de submissão ao povo egípcio, povo escravizado por 400 anos. Em uma linguagem mais clara, um povo bruto, de cerviz dura, como diz a Bíblia em muitas mensagens. Moisés, que reencarnou com a missão de libertar o povo hebreu da escravidão, conduzi-lo pelo deserto até a terra prometida e estabelecê-lo como uma nação cujo Senhor é o Deus único, sentiu a necessidade de estabelecer normas, regras, leis que disciplinassem o povo rebelde. Daí temos a promulgação de duas espécies de legislações, uma divina e outra humana. Durante a travessia do deserto, Deus manifestou-se a Moisés várias vezes, em duas delas no Monte Herobe, na península do Sinai. Deus imprimiu em pedras uma lei com 10 artigos, conhecida como Decálogo, os 10 mandamentos. Essa lei, o Decálogo, como pode-se ler, é uma lei universal, invariável, atemporal, válida em todos os momentos da história da humanidade, independente de povos ou nações. Basta segui-la e o relacionamento entre as pessoas, o convívio com a sociedade seriam perfeitos. Podemos dividir o Decálogo em duas partes bem distintas. Primeira parte, artigos 1, 2 e 3. Estabelece regras do comportamento do homem em relação à divindade. Segunda parte, artigos 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Estabelece regras do comportamento dos homens entre si. Independente de códigos judiciais atuais de qualquer país, essa lei ainda é válida moralmente, mas o povo ainda hoje tem a cerviz dura e precisa de leis que estabeleçam sanções, penas, limites, para que as pessoas tenham um comportamento social dentro das regras estabelecidas. Daí a necessidade da criação de leis humanas, de acordo com o costume de cada povo e de cada nação, embora essas leis tenham como base o Decálogo. Explico por meio de um simples exemplo. O Decálogo, no seu artigo 5, diz: não matarás. Há aqui uma proibição imperiosa de não cometimento de homicídio. O homem é proibido de matar outro. Lei divina de proteção à vida. Enquanto no nosso Código Penal diz: homicídio simples, artigo 121, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Ou seja, a lei humana não proíbe o assassinato. O homicídio apenas estabelece as sanções se o ato for cometido. Em outros lugares, ainda é válida a lei de olho por olho e dente por dente, deixando claro que nós, mesmo depois de milênios do estabelecimento da lei de Deus, a humanidade ainda tem a cerviz dura. Para finalizar, acrescentamos que Moisés, frente ao comportamento de um povo sem regras, estabeleceu, além as leis penais, leis referentes à higiene corporal e ambiental, como também referentes à alimentação. Que assim seja e assim será.